Gangue Armada e jovens casamenteiras, aqui quem fala é o Girolhando das Cunha Armado. Eu tô aqui pra te convidar pra ouvir o Girolhando Responde toda terça e quinta aqui na programação da Rádio Brazoca. E se você quiser mandar um e-mail para mim, eu posso responder ele com todo amor. Girolhando Responde, terça e quinta aqui na Rádio Brazoca. Mais música. Muito bom dia, muito bom dia. Olá, muito bom dia pra você que se liga aqui na Rádio Brazoca. Está entrando no ar o programa Acorda Brasil. Acorda Brasil. Acorda Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos entrando no ar. A partir de agora você fica por dentro do que é notícia neste país, neste imenso país, como diria um amigo meu, neste imenso monte de merda, neste imenso monte de bosta espalhado por todo o continente, porque este país é do tamanho de um continente. Este país é enorme. Este país poderia ser um continente. Este país poderia ser muita coisa, mas não o é. Pelo seguinte motivo: nós não estamos preparados para isto. E nós não estamos encaminhando o país para tal. Com essas palavras de reflexão, está no ar o programa Acorda Brasil. E vamos então à primeira notícia. A primeira notícia do programa de hoje é importante e você vai saber por quê agora. As tragédias navais que ocorreram aproximadamente no período de 24 horas no Pará e na Bahia revelam um problema antigo no país: a falta de segurança naval. Em 10 anos foram registradas mais de 980 mortes em naufrágios no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde apontam 312 vítimas apenas na região amazônica. O engenheiro naval da Universidade Federal do Pará, Pedro Lameira, alerta que muitas mortes acontecem por falta de informação. Tanto na região amazônica, mas de uma forma geral, essa falta de instrução faz com que muitas das vezes o passageiro tenha desconhecimento de como proceder no caso de um acidente. Quando você entra num navio de cruzeiro, por exemplo, né, que é um navio mais sofisticado, tem normas internacionais, primeira coisa quando você bota o pé a bordo é fazer um treinamento para saber como se atam os coletes, onde estão as boias, onde ficam localizados os botes salva-vidas. Mas uma coisa é certa, algumas medidas poderiam ser tomadas pelo menos para reduzir essa probabilidade de vítimas fatais. Pedro Lameira lembra que quem for usar o transporte aquaviário deve ficar atento e observar os itens obrigatórios de um barco. A embarcação ela precisa estar escrita na capinha dos portos, e isso normalmente fica destacado nas embarcações de transporte de passageiros. E normalmente quando existe algum órgão que regula o transporte, como a Arcon aqui no estado do Pará, ou a ANTAC a nível federal, existe algum documento que garante que ela está regular para fazer a linha, certo? Mas independente disso, é comum a Marinha do Brasil cobrar que cartilhas de instrução estejam distribuídas, coladas ao longo da embarcação, instruindo como devem proceder, como utilizar o colete salva-vidas, verificar se existe um colete salva-vidas para todos os passageiros a bordo, se existem boias, se os equipamentos mínimos de segurança estão disponíveis e de fácil acesso. Só no estado do Pará foram registrados 7 naufrágios este ano. Em 2016 foram 22 no total. No caso específico do Rio Xingu, a empresa que fazia o transporte não estava legalizada, de acordo com a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos no Pará. De Brasília, Henrique Carmo. Olha, bom.
É triste a gente ter que vir aqui comentar uma notícia dessa, comentar sobre um fato como esse que acabou acontecendo e que era uma tragédia, infelizmente uma tragédia anunciada, né? Brasil existe hoje vários órgãos, existem várias. O que não falta é fiscalização, é órgão para fiscalizar. É ministério disso, ministério daquilo, o Estado inflado que deveria fiscalizar esse tipo de embarcação, que deveria fiscalizar esse tipo de transporte, não fiscaliza, ninguém sabe por quê. Nos 2 naufrágios que aconteceram, nos 2, as embarcações não deveriam estar funcionando, transportando pessoas. Agora, por que estavam? Aí você diz o seguinte: você é a favor da privatização, você é a favor do que o Estado interfira menos na vida da população, e as pessoas não, de jeito nenhum. O Estado é que tem que controlar, é o Estado que tem que fazer isso, aquilo outro. Não, o Estado é ineficiente. Ele é ineficiente em tudo em que mete a mão. Tudo. Se o transporte for público, ele vai ser ineficiente. Se a fiscalização for pública, ela vai ser ineficiente. Porque para o Estado não importa. Para eles não importam. O que vai ganhar voto? O que vai manter os políticos lá? Os representantes, entre aspas, lá. Isso ganha voto? Não sei. E vocês já repararam? Vocês, por um acaso, vocês já repararam que de tempos em tempos acontecem tragédias terríveis como essas e vidas são perdidas pela negligência, por essas pessoas, por gente maldita, gente bandida que faz esse tipo de coisa, como colocar uma embarcação dessa para funcionar. E quem torceu o nariz, viu a situação e torceu o nariz e nada fez, também é responsável. Isso para tudo. No Brasil é assim. Há pouco tempo atrás nós tivemos lá o desastre em Mariana. Nós tivemos, são vários desastres, acidentes nas estradas. Tudo no Brasil, as coisas só tomam assim a mídia por esses escândalos só chegam à mídia quando morre gente. É quando morre gente. Tirando isso, ninguém tá nem aí. Se vocês acham, por exemplo, hoje, neste exato... Nossa, tá todo mundo falando das embarcações. Os jornais todos estão falando dos naufrágios. Já estão os repórteres da TV Globo, os repórteres todos, o Fantástico, tudo fazendo reportagem atrás de reportagem sobre isso. Agora vai ser um tal de regulamentar tudo. Vai ser um tal de deixar tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Mas e daqui pra frente? E dali pra frente? E depois disso? Como fica? Hein? Já pararam pra pensar nisso? Que no Brasil é sempre assim. Depois eles esquecem. Eles esquecem completamente do povo. E vai ficando. Vai ficando. Até acontecer uma outra tragédia, né? Pensem bem, hoje, exatamente hoje, pensem bem. Daqui a algum tempo vai acontecer uma outra tragédia, em outro setor, em outra área, em outro estado. E aí o que vai acontecer? Eu te digo, vai voltar a mesma coisa. As televisões, onde de cima o governo, não sei o que, vai ficar toda essa discussão, tentando achar culpados, tentando descobrir por que isso aconteceu.
É sempre assim, é sempre assim. É sempre. O Brasil precisa... Gente, acorda. Não é à toa que eu faço esse programa sempre. Acorda. Vamos mudar as nossas atitudes. Vamos cobrar mais das autoridades. Se vermos alguma coisa na rua, algo ilegal, algo errado, vamos denunciar. Se a população, por exemplo, começar a denunciar o transporte ilegal, começar a denunciar qualquer coisa, desde gasolina adulterada até propina que a pessoa tenha visto em algum órgão público, se começar a denunciar, se todo mundo fizer a sua parte, nós mesmos vamos conseguir salvar muitas vidas, porque o Estado, o governo não quer nada com nada. Eles só querem continuar aonde estão. E eu tenho dito isso. Acorda, Brasil! Muito bem, vamos à segunda notícia de hoje. Vamos ver quem é que traz pra gente e o que traz. Não é verdade? Porque o que tem de notícia ruim... Ah, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil... Ah, Brasil, vamos lá. O dinheiro de aposentados e beneficiário do INSS que venceram ação na Justiça de revisão de aposentadorias, pensões e outros benefícios já está disponível. Foram liberadas as requisições de pequeno valor dadas como ganhas em julho deste ano. São mais de 95 mil pessoas beneficiadas que vão receber, no total, 777 milhões de reais. O dinheiro foi repassado pelo Conselho da Justiça Federal. Agora, os tribunais regionais federais vão montar o calendário de pagamento. Quem entrou com ação desse tipo na Justiça deve acessar o site do tribunal onde o processo foi julgado para saber o dia em que o dinheiro estará liberado para saque. No caso de requisição de pequeno valor, o beneficiário recebe no máximo 60 salários mínimos, calculado como base no valor do mínimo do ano de entrada no processo. De Brasília, Rodrigo Santos. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês brasileiros e brasileiras que estão aí reclamando. Eu vou só dizer o seguinte, eu vou dar um comentário bem rápido aqui pelo seguinte: para você que quer se aposentar, para você que está brigando, para você que é jovem, que fica aí nas redes sociais reclamando da reforma da Previdência e tudo mais, saiba de uma coisa, não queira depender do governo, não queira depender da Previdência para você se sustentar no futuro. Esqueça, se você puder, faça o possível para poder pagar uma previdência privada. Uma previdência, escuta o que eu estou te dizendo, uma previdência privada. A previdência privada é a única que vai te dar uma segurança e uma aposentadoria digna. Qualquer banco tem. Vá no seu banco, procure o seu gerente e faça uma cotação, faça uma simulação, faça algo. Mas não espere previdência pública. Não espere, porque você vai sofrer. Se você, na terceira idade, olha, um aposentado hoje, em média, o que ele ganha hoje não dá para pagar os remédios que ele toma. Imagina daqui para frente. Hein? Não, seja esperto. Parta para a previdência privada. Evite ao máximo. Pare de choramingar.
Pare de reclamar nas redes sociais a questão de quanto tempo você vai se aposentar e tudo mais. Se você fizer a privada, você vai escolher o seu tempo de contribuição e o seu tempo de aposentadoria. É você que escolhe, não é o governo. Para com isso. Para e vai fazer algo útil nesse sentido, tá bom? Tá bom? Falo aqui porque eu não aguento mais receber no meu Facebook, o pessoal do meu Facebook. O pessoal do meu Facebook já sabe disso porque eu vivo reclamando com eles, não é? Pra você que tá me ouvindo aí agora, eu brigo. Tem gente que reclama, mas eu brigo. Brigo. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Vamos pra próxima. Porque ainda tem muita coisa pra rolar aqui hoje no programa. Vamos lá. Vamos ver o que tem aí. O governo vai liberar 16 bilhões de reais do PIS e do PASEP para os idosos. Os saques vão poder ser feitos a partir de outubro deste ano. Vão poder sacar homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos de idade. A decisão deve beneficiar cerca de 8 milhões de idosos. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, explica. Vamos liberar 16 bilhões de reais para 8 milhões de pessoas, que estão nessa condição acima de 65 anos e 62, homens e mulheres. A maioria dos cotistas tem um saldo de em torno de R$750, ou seja, são valores que vão para pessoas realmente necessitadas, que precisam desse dinheiro até para manter as suas despesas mais básicas. Atualmente só pode sacar o PIS e o PASEP quem tem mais de 70 anos de idade ou em casos específicos, como por exemplo doenças graves, câncer, HIV, invalidez ou deficiência. A medida beneficia quem trabalhava com carteira assinada antes de outubro de 1988. Para saber se tem direito ao PIS, é necessário entrar em contato com a Caixa. Pode ser por meio do site www.caixa.gov.br ou do telefone 0800 726 0207. Outra opção é ir a uma agência da Caixa, no caso do PIS, ou do Banco do Brasil, no caso do PASEP. O calendário de pagamentos ainda não foi divulgado, mas os saques vão poder ser feitos a partir de outubro, de acordo com o mês de aniversário do idoso. De Brasília, Beatriz Fidelis. O governo vai liberar 16 bilhões de reais do PIS e do PASEP para os idosos. Os saques vão poder ser feitos a partir de outubro deste ano. Bom, tá aí, né? Tá aí. O governo sendo bonzinho, sendo muito bom para a população. Tá aí. Eu vou dizer o seguinte: R$700, meu amigo, R$700 não paga nem o plano de saúde da maioria dos idosos. Se você vê, olha, os planos de saúde, o preço que tá o plano de saúde. Você sabe que hoje em dia os idosos, muitos idosos sustentam ainda a família, né? Com aposentadoria e tudo mais. Sustentam aí plano de saúde para os filhos, muitas vezes para os netos e por aí vai. Fica aquela bagunça em casa, uma bagunça sem fim. Né? Os filhos que não querem sair de casa, os filhos que casam e vão morar com os pais e muitas vezes os pais pagam tudo. Então, com R$700 é uma ajuda por um mês, né? E o resto? Né? A gente precisa, o brasileiro precisa parar de querer depender do governo, parar. Gente, vamos parar definitivamente de ficar esperando uma saída, um Messias, algo que vai salvar, alguém que vai mudar o país, que vai fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente gosta. Não vai, isso não existe.
A única pessoa que vai fazer aquilo que você gosta, que vai fazer algo pra você, algo realmente bom que vai mudar a sua vida, é você mesmo. É você mesmo. Neste mundo estamos cada um por si. Agora, em um país onde as pessoas são livres para poder trabalhar aonde quiser, são livres para pagar o imposto, não pagam essa carga absurda de imposto que há no Brasil, as pessoas que são livres para escolher a previdência que elas preferirem, as pessoas que são mais livres num país em que há realmente uma liberdade econômica, é muito mais fácil fazer isso, né? No Brasil, você querendo ou não, você vai ter que depender do governo em boa parte. Mas se você puder, meu amigo, evite ao máximo. Vamos botar a cabecinha para pensar. Pense bem, jovem, você militante, você jovem raivoso, você que quer aí mudar o país, você que acha que o Estado é que deve inflar, é o Estado que deve controlar a vida das pessoas. Pense bem, jovem, o Estado só é bom para nós quando ele concorda com o que nós dizemos e quando ele está do nosso lado. A partir do momento em que o Estado muda de lado, você não vai querer ficar perto dele. Vá por mim. Pense, coloque no lugar do outro e pense um pouquinho. Bom, vamos à última reportagem do dia, a última reportagem do programa de hoje. Vamos ver se eu acerto aqui, porque eu estou apanhando com esses botões. Mas vamos lá. Vamos para a próxima reportagem. E, enfim, toca aí. Vamos apertar o play aqui. Vamos ver se eu acerto. Preço diferente na compra de ingressos para homens e mulheres pode estar com os dias contados. Um projeto na Câmara dos Deputados pretende proibir a diferenciação na hora da compra. A ideia é que a entrada em festas, boates, shows e eventos, assim como todo o produto consumido como bebidas, deve ter o mesmo valor. A motivação do projeto partiu de estudantes da Universidade de Brasília, alegando a igualdade de gênero. A cobrança de um valor mais barato para mulheres é vista como uma estratégia para atrair o público masculino, fazendo com que muitas mulheres sintam-se desconfortáveis, justifica o projeto. A multa para quem cobrar valor diferente para homens e mulheres pode chegar a 15 vezes o valor do ingresso, além da interdição do estabelecimento. O projeto vai passar por mais 3 comissões na Câmara dos Deputados. Após a aprovação, já pode entrar em vigor, sem necessidade de passar pelo plenário. De Brasília, Rodrigo Santos. Muito bem, acertei aqui, ó. Esse negócio de cobrar preços diferentes para homens e mulheres é um absurdo, sempre foi um absurdo. Assim como o estudante, passe livre para estudante, meia entrada para estudante, isso é um absurdo. Alguém sempre acaba pagando por isso, pagando a mais. E neste caso da reportagem, neste caso aí deste projeto de lei, é bom que acabe isso, porque a mulher hoje em dia, ao contrário do que muita gente pensa, a mulher hoje em dia ela tem uma condição muitas vezes melhor do que o homem. É óbvio, é evidente que ainda existem os casos em que a mulher ganha menos, em que a mulher trabalha mais e ganha menos, em que a mulher não é valorizada com o seu trabalho e tudo mais. Existe machismo ainda, existe, ninguém está falando que não existe sim, mas boa parte das mulheres, é preciso pegar os números corretos, boa parte das mulheres tem uma escolaridade maior do que a dos homens. Eu estou falando das gerações novas. Eu estou falando das gerações novas, a geração ali que nasceu nos anos 80, metade dos anos 80 para cá.
essa geração, muitas vezes as mulheres têm uma melhor formação que os homens, as mulheres trabalham mais que os homens e as mulheres ganham mais que os homens. Isso é a realidade. Isso é a realidade, você querendo ou não. É a realidade. Tem muita gente que não aceita isso, não aceita que a mulher já ultrapassou o homem. Você vai nas faculdades hoje, a maioria é mulher. Você vai nos cursos de pós-graduação, a maioria é mulher. Você vai nas empresas, a maioria é mulher. A não ser em casos extremos, como, por exemplo, obra, mecânica, essas coisas. Mas em muitos setores, a maioria são mulheres. Tá? Questão do salário, realmente, existem empresas, existem cargos que as mulheres estão ganhando menos que os homens ainda. Mas boa parte já mudou isso. Boa parte. Olha, as mulheres que têm capacidade, que tem ali o seu curso superior, que tenha o seu MBA, sei lá o que, esses cursos todos, experiência em várias empresas e que não sei o que, nenhum homem consegue competir com ela e nenhuma outra mulher que não tenha isso consegue também, né? É o ser humano preparado. Então eu não vejo justificativa para o preço, cobrar o preço, por exemplo, de uma balada, como os jovens gostam de dizer, uma balada, sei lá, cobra 35, 40 reais do homem e 15 da mulher. Não é nem questão de chamar mais mulheres para o negócio ou mais homens. A questão não é essa. A questão é igualdade. Vocês não tem gente que gosta, não tem os movimentos aí que gostam de direitos iguais, que pregam ali a igualdade, como é que é a totalidade de gênero, como é que é a igualdade e os gêneros iguais, né? Tem um termo que eles usam aí, o gênero. Então, o preço tem que ser o mesmo para os dois. Ah, mas a mulher ainda é prejudicada. Não interessa. Se a mulher hoje em dia fosse proibida de estudar, fosse proibida de trabalhar, se ela fosse proibida de fazer esse tipo de coisa, de sair de casa, de trabalhar, de estudar, de ter o seu salário, aí tudo bem, aí nós vamos concordar. Aí nós vamos concordar que ela deveria pagar menos em determinados espaços. Mas não, ela tem todo o aparato, tem tudo que ela precisa para ela ganhar tanto quanto o homem, quanto a mais que o homem. E algumas já ganham mais que o homem, né? E quanto ao passe para estudantes, tem muita gente que reclama que o estudante tem que ter passe livre, ônibus, meia entrada nos lugares. Não tem que ter, porque alguém vai pagar. Alguém vai pagar. E outra, estudante que tem que ter passe livre em ônibus é estudante de periferia, é estudante pobre que não tem um centavo para poder pegar um ônibus. Esse deve ter. Não é estudantezinho de classe média. Porque quem briga na rua, quem para trânsito, quem xinga na rede social é estudantezinho de classe média. É ele que quer. O papai vai pagar a meia entrada dele no cinema. O papai vai pagar o passe livre dele no ônibus. É o papai que paga. Ele vai receber a mesadinha que ele ia gastar no ônibus para fumar a maconha dele. Aí ele vai economizar esse dinheiro para fumar maconha. O pobre, o miserável, o estudante pobre e miserável que realmente precisa, não.
Pra esse eles não estão brigando. Esse daí deveria receber, não recebe. Né? Quem vai receber é o de classe média. É o branquelo, que tá lá lutando por direitos que nem são deles, da realidade dele. Por isso eu sou contra passe livre de estudante em ônibus, meia entrada em cinema e teatro e tudo mais. Por isso eu sou contra. Se for para dar para um pobre, um estudante pobre mesmo, tudo bem. Dê. Aí eu apoio. Mas para pirralho, filhinho de papai de classe média, não. Muito obrigado, mas esta causa eu não apoio. E tenho dito, acorda Brasil! Vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Eu encerro o programa de hoje dando um agradecimento a todos que nos ouvem de outros países, que ficam interessados aí em saber as notícias do Brasil, e a todos que nos seguem no Twitter, também no Facebook, em todas as redes sociais em que a Rádio Brazoca está presente. O programa Acorda Brasil vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã. E você pode ouvir também e assistir através do YouTube, da live do YouTube da Rádio Brazoca. Não se esqueça de inscrever-se no canal da Rádio Brazoca no YouTube para saber e receber as notificações de novos vídeos e novas lives. Muito bom dia para você. Eu volto amanhã com muito mais. Você está ouvindo a Rádio Brazoca. Olá, meu nome é João Marcelo Bosco e eu tenho 42 anos, sou produtor musical. Assim que nasci, o destino me pregou uma peça. Prematuro, minha mãe não podia amamentar. Mas foi aí que a Ilza Pereira da Silva acabou mudando a minha história. Como ela fez isso? Deixa ela mesmo dizer. Eu doei leite materno e ajudei João a crescer mais saudável. Quem doa leite materno pode mudar o futuro de muitas crianças. Para doar, informe-se no banco de leite da sua cidade. Ministério da Saúde, Governo Federal. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo.